Amém? Jesus é o Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor realmente Ele usa de misericórdia para com cada um de nós. Nós não éramos para estar aqui, mas o Senhor Ele tem nos guardado porque Ele sabe aquilo que está também no nosso coração. E o coração do homem ele é enganoso. Muitas vezes a gente pensa e imagina coisas, mas Deus muda a nossa história, né? A gente quer fazer algo e muitas vezes o Senhor não permite. Mas graças a Deus, porque o Senhor permite que nós venhamos a adorar e bendizer o teu santo nome. Isso realmente é que precisa estar dentro do nosso coração. Senhor Jesus, esquecer, como o apóstolo Paulo disse, as coisas que para trás ficam e avançar para que estão diante de nós. E o que é que está diante de nós? Só basta o homem estar no Espírito para perceber. O que está diante de nós é o Senhor. O Senhor é um bom pastor que Ele sai na frente. É tanto que Ele saiu na frente para vencer, vencendo e para vencer. Senhor Jesus. Então o que está à nossa frente é o próprio Senhor. Mas muitas vezes a gente vê os irmãos, não vê Cristo nos irmãos. Precisa ver o Senhor e não os irmãos. O Senhor precisa estar operando em tudo e em todos. É assim que o apóstolo Paulo disse: Cristo é tudo em todos. Mas se olhar para mim e ver Givaldo, então pode ter certeza, lá na frente algo vai acontecer de ruim, né? Então o hino que a gente cantou nesse instante disse: não importa a sua habitação, sem casebre ou mansão, mas onde estiver o seu rei, seu rico gozo, ali terei. E onde é que está o nosso rei? No nosso espírito. Amém. Não importa se o nosso espírito hoje está acima, abaixo, a maneira que está, é necessário que ele esteja no nosso espírito. Amém. Deus é espírito e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o Senhor ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele também é o Espírito. Senhor Jesus, ontem na comunhão na Serradinha, antes de ontem na comunhão na Serradinha, a gente estudou uma palavra mostrando que o homem precisa não só ter o Senhor. Você precisa ter o Senhor, mas que a palavra dele também esteja em nós, né? Sim? Verdade. E muitas vezes a gente só tem o Senhor e não tem a palavra. Senhor Jesus. Não é normal o homem só ter o Senhor. Ele precisa ter o Senhor e ter também a palavra habitando em nós. Então se eu tenho o Senhor e eu tenho a palavra, então eu tenho em que me preocupar e eu tenho também o que falar. Então se eu só tenho o Senhor e eu não tenho a palavra, o que eu vou falar para as pessoas vai ser outras coisas. Não vai ser da palavra. E o falar negativo corrompe. O falar negativo corrompe os bons costumes. E o falar positivo edifica. Então o falar do Senhor nos edifica. Mas o falar de Givaldo, se você chegar na casa de alguém ou em algum lugar e conversar com alguém, coisa que não é da palavra, pode ter certeza que vai trazer danos. E um dano enorme, assim, irreparável, né? Que depois você vai tentar consertar e não tem mais jeito. Senhor Jesus. Mas quando nós nos preocupamos só em falar da palavra do Senhor, pode ter certeza que não vai trazer dano nenhum para ninguém. E vamos ter uma vida tranquila, cheia de alegria, né? Gozo e alegria. E paz na presença do Senhor. Então, que desfrute, né? Cristo só nos dá desfrute. Não importa se é no mar ou em qualquer lugar. O importante é que você desfrute de Cristo. Aonde você estiver, desfrute de Cristo. Dessa maneira, o seu espírito vai estar sempre alegre. E as pessoas não vão ver mais a pessoa, vai ver Cristo. Amém. Senhor Jesus, quando o homem vive no Espírito. Vamos desfrutar o Salmo, o capítulo 1 e o versículo 1 e 2. A bem-aventurança do homem, né? O cabeçalho diz os justos e os ímpios. E nós sabemos que ímpio é alguém que não tem misericórdia nem piedade por ninguém. E alguém que não tem o que falar, que só fala besteira, esse é alguém que não tem misericórdia nem piedade por ninguém. Alguém que tem misericórdia, fala da misericórdia de Deus. Amém. Alguém que não tem misericórdia, nem se preocupa por ninguém, fala qualquer coisa. Não importa se vai matar, se vai ferir. Não importa, simplesmente vai lá e fala. Por isso que é muito importante o homem se preocupar em falar simplesmente das coisas de Deus. Amém. Dessa maneira a igreja do Senhor é edificada e o Senhor virá com mais depressa. E vai nos encontrar capacitados. Mas se ele chegar hoje e nos encontrar vazio, sem nada dele em nós, né? Somente cheio de conhecimento. Eu conheço Deus porque o Jefinho falou, porque os irmãos falou. E a palavra? A palavra precisa estar em nós. Amém.
Senhor Jesus. Então o versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Senhor Jesus, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 diz assim: antes, sim, está na lei do Senhor. Sim. E na sua lei, amém, medita de dia e de noite. Na palavra do Senhor devemos meditar de dia e de noite. Essa é a lei que o Senhor escreveu para nós seguir e obedecer, que é a sua palavra. Então, o homem que não tem a palavra, ele se assenta nas esquinas, nas praças, em qualquer lugar, e não tem pudor nenhum. Não se preocupa se vai falar de Jesus para alguém, ou se alguém vai dizer assim, que ele vai até mesmo dizer que ele não é cristão, porque ele está em determinado lugar que não convém. Então, porque ele também se tornou uma pessoa sem piedade. Ele não está se preocupando nem com ele mesmo. E agora imagine uma pessoa que não se preocupa com você mesmo, vai se preocupar com mais quem? Se eu não me preocupo comigo mesmo de estar no lugar, nas esquinas, fazendo o que eu quiser, eu vou me preocupar com o premido ou com alguém, com algum irmão? Não. Ali quando alguém falar mal da irmã, eu vou falar também. Não tem piedade, não tem misericórdia. Alguém vai elogiar, você elogia também. Vai alguém falar mal, você fala também. Concordo. No mínimo balança a cabeça. Senhor Jesus. Amém. Porque ele não está no versículo 2. Ele não está no prazer do Senhor, que é de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Os irmãos precisam estar sempre com esse pensamento, mesmo que a gente sabe que nós não somos capazes, mesmo você sabendo que você é incapaz de cumprir isso aqui, mas na nossa mente precisa estar sendo ocupada com as coisas de Deus. O nosso pensamento precisa estar: hoje eu vou ler a Bíblia. O irmão falou na mensagem passada, ler mesmo sem querer. Mas assim, você tem que ler mesmo sem querer. Eu vou ler a Bíblia, mesmo que você não consiga, mas você tem que ter esse pensamento, você tem que ter esse sentimento. Uma hora você vai conseguir, de tanto você encher o seu coração. Se a boca fala do que o coração está cheio, né? Você enche o seu coração de vontade, de desejo de ler a Bíblia, de desfrutar da Bíblia. Quando o seu coração estiver cheio, pode ter certeza que você vai praticar. Senhor Jesus. Amém. Então é muito importante hoje nós estarmos buscando meditar na lei do Senhor. Nós meditando na lei do Senhor, certamente nós vamos fugir do versículo 1. Se não meditar na lei do Senhor, não vai fugir do versículo 1. Vai estar nas praças, nas esquinas, e vai estar falando ou pensando mal das pessoas, que bem, na verdade, não pensa, né? Senhor Jesus. Alguém que senta nas esquinas, na roda dos escarnecedores, certamente vai também escarnecer. Senhor Jesus. Então, o Salmo 23 também é um salmo assim, muito rico, versículo 4. Salmo 23, o versículo 4. Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Sim. não temerei mal nenhum, Sim. porque tu estás comigo. Amém. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Senhor Jesus. Então, ainda que eu ande, né? Não é nas rodas dos escarnecedores. No vale da sombra da morte. Não temerei. Mas se você estiver nas esquinas, você tem que temer. Se você estiver nas praças, nas rodas dos escarnecedores, você precisa temer. Porque você pode morrer a qualquer momento. Mas se você estiver no vale da sombra da morte, sim, pode ter certeza que você não deve temer, porque o Senhor está lá. Amém. Senhor Jesus. Porque o vale da sombra da morte diz assim: não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém. Aleluia. Aí diz assim: teu bordão e o teu cajado me consolam. Então o Senhor tem nos dado isso aqui, né? E ele diz assim, que ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. As rodas, a gente sabe, as esquinas é mesa. Se você for realmente alguém que está aqui na lei do Senhor meditando, você pode até estar lá e você vai falar do Senhor para as pessoas. Mas se você não estiver na lei do Senhor meditando de dia e de noite, você cai. Então é um ambiente que você não deve nem sequer pensar em passar nem por perto. Senhor Jesus. No Salmo 43, o versículo 5, nós vamos ler 3 salmos, né? 4 salmos. 43.
143, versículo 143, versículo 5. Versículo 5. Senhor Jesus, 143, versículo 5 diz assim: lembro-me dos dias de outrora, né? Sim. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti elevo as mãos e a minha alma anseia por ti como terra sedenta, né? Senhor Jesus, nós precisamos de fato ser dessa maneira. É isso que eu estou falando. A gente sabe que de nós mesmos nós somos incapazes. Só vamos conseguir isso no Espírito. E para estar no Espírito não precisa subir no céu nem descer. Só passa a basta invocando. O caminho de estar no Espírito é estar todo o tempo: Senhor Jesus, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão. Senhor, me livra, né, do corpo dessa morte, como o apóstolo Paulo dizia. Senhor Jesus, livra-me, Senhor, dos laços dos passarinheiros, né, das línguas mentirosas. É isso que nós precisamos estar sempre invocando. Você vai passar o dia inteiro no Espírito. Uma pessoa que passa o dia todo invocando, passa o dia todo no Espírito, desfrutando do Senhor. E quando alguém vai falar alguma coisa, você está levando as pessoas também a invocar, introduzir as pessoas também no Espírito. Nós tínhamos uma vizinha aqui, as meninas que hoje são grandes, e quando a gente invocava o nome do Senhor, era muita oração, era muita comunhão naquele tempo, que elas achavam que estavam mangando da gente, né? Ó Senhor Jesus, por cima do muro. E a gente achava era bom que elas invocavam mesmo. Elas estavam achando que estavam fazendo gozação, e a gente alegre e feliz porque elas estavam invocando. Mas se nós estivéssemos na mente, nós ia ler, por que vocês estão fazendo isso? Isso aqui é coisa séria, não? Mas não, você está no Espírito, que mesmo só mangando de você, você se sente feliz. Isso é o viver de quem anda no Espírito. Mesmo alguém fazendo gozação na sua cara, você ainda se sente feliz porque você sabe qual é a intenção. Ela está invocando o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então a nossa alma precisa estar a todo tempo sedenta pelo Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. O outro salmo é o 145, versículo 5 também. Senhor Jesus. Senhor Jesus, pode ler. Amém. Meditarei no glorioso esplendor, amém, da tua majestade, amém, e nas tuas maravilhas. Amém. Amém. Meditarei. Nós precisamos estar meditando, amém, no glorioso resplandor da majestade, né? Senhor Jesus. E nas tuas maravilhas. Amém. Falar-se-á do poder dos teus feitos. Quando nós vamos meditar, você vai ter o que falar. Amém. Senhor Jesus. Você medita, então você fala do poder dos feitos do Senhor. E tremendo, né? Senhor Jesus, amém, e contrariei a tua grandeza. Senhor Jesus, contarei a tua grandeza. Então, quando nós estamos meditando nas coisas do Senhor, isso lhe enche de fé, de alegria, de esperança. Amém. Porque você está vendo tudo que o Senhor está falando. Mas se a gente, já até tocou, ler o livro, como fosse alguém que está comendo uma comida sem sentir sabor, né? Uhum. Você come tão rápido e engole tudo inteiro que você não sabe nem o que está comendo. Senhor Jesus. Amém. Então hoje precisamos estar comendo a palavra do Senhor bem devagar. Sim. Quando não entender, volta a ler de novo, né? Senhor Jesus, que chama-se o ruminar. E dessa maneira nós vamos estar meditando e vamos estar falando do poder e da grandeza do Senhor. Amém. Isso realmente é o que Deus espera dos seus filhos, né? Nós somos filhos de Deus. E vamos também estar amando o Senhor. Quando eu falei de João capítulo 15, versículo 7, que ele disse assim: vocês precisam estar em mim e as minhas palavras precisam estar em você. Mas depois ele diz assim: vocês também precisam estar no meu amor. Aí se nós estivermos no amor do Senhor, aí agora diz assim: o Pai o amará e eu também o amarei. Mas se nós não estivermos no amor do Senhor, qual é o amor que vamos esperar, né? Senhor Jesus, vamos nesse versículo, João 15.
Senhor Jesus, amém. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Senhor Jesus. Isso, versículo 7, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Isso é algo que a gente precisa. Precisa permanecer no Senhor, desfrutando no Senhor, mas a palavra precisa também permanecer em mim, né? E o versículo 10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, Senhor Jesus, amém, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Senhor Jesus. Amém. Então, se você guarda e permanece no amor do Senhor, assim como o próprio Jesus guardou e permaneceu. Senhor Jesus. Isso é algo que precisa estar enchendo o nosso coração. Aí o versículo 14, ele mostra que nós somos amigos do Senhor se guardar o que Ele nos manda. Vós, né? Vós sois meus amigos se fizeres, né, o que eu vos mando. Mas assim, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas os tenho vos chamado amigo, porque tudo quanto ouve de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Senhor Jesus. Então é melhor nós sermos de fato amigo de Deus. Ah, sou sua serva, né? O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sabe. Alguém que tem um segredo não vai contar para alguém que não é seu amigo, só conta para o amigo e confia que aquele amigo vai guardar aquele segredo, porque é amigo, não vai contar a qualquer pessoa. Senhor Jesus. Então o amigo, nós nos fazemos, né, amigo de Deus, se nós guardar o que Ele tem nos mandado. Senhor Jesus. E Colossenses 3,16 ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra do Senhor precisa habitar em nós, assim como nós temos uma habitação, e assim como um dia Deus também quis ter uma habitação, e hoje Ele tem, né? Por isso Ele fez o homem, porque Ele não tinha uma morada, e Ele fez o homem para que o homem fosse a sua habitação. O homem desobedeceu, que é o principal hoje é o homem ser obediente ao falar do Senhor. E muitas vezes a gente só diz que somos obedientes, mas na verdade nós somos desobedientes ainda, e precisamos, por meio da palavra, praticar o que o Senhor tem nos mandado. Sim. Sem a palavra nós não vamos praticar, né? É muito importante hoje a gente olhar o que está escrito e, mesmo com as suas pouca força, tentar fazer isso, praticar. Se nós não praticar, não desfrutar da palavra, eu até falei para as irmãs na Serradinha, leiam a Bíblia, porque se vocês não leem a Bíblia, não vai praticar nunca nada. Nós estávamos lendo muita literatura, e tem muita, pode observar, muita literatura, muito pouca Bíblia. A Bíblia só ia para a reunião, mas nas casas dos irmãos, para todo lugar que vai, era com literatura. É errado ler um livro? Não, mas a Bíblia precisa estar sendo acompanhada. Amém. Eu vou deixar a Bíblia em casa, vou levar só o livro. Não, tem que levar a Bíblia. O correto é utilizar a Bíblia. Tanto que diz assim, a Bíblia ela é o falar de Deus, não é o livro que é o falar de Deus. E a gente sabe que a Bíblia ela é o falar de Deus. E precisamos ler o livro, mas não abandonar a Bíblia. Esse é o nosso objetivo. Senhor Jesus, dessa maneira nós vamos ser de fato edificados. Então vamos ver o Josué 1:8. Nesse livro de Josué, a gente vê que é impossível, né, ser amigo de Deus, Senhor Jesus, deixando de lado o conhecimento, né, do que Ele nos diz. Então, como o Senhor tem nos mandado praticar a sua palavra e a gente não pratica, como vamos dizer que somos amigos de Deus, né? O próprio Jesus disse isso: vós sois meus amigos se fizer o que eu vos mando. A Josué traz, Senhor Jesus, o versículo 8, ele mostra aqui, Senhor Jesus, quando ele mostra no versículo 7, tão somente ser forte e corajoso, né?
para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedida por onde quer que andares. Aí o versículo 8 diz assim: não cesse de falar desta lei, deste livro da lei, antes medite nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então todos nós hoje sabemos que as nossas dificuldades, a deficiência e até mesmo incapacidade, mas isso aqui tudo está ligado à questão da obediência e a simplicidade. Muitas vezes nós nem somos obedientes e nem simples, e isso realmente não agrada o coração do Senhor. Posso até agradar o meu, né, o dos irmãos, mas a simplicidade agrada o coração de Deus. Amém. O próprio Senhor Jesus, ele foi simples e obediente. O versículo, o capítulo 2 de Lucas, né, 2 versículo 51, ele é bem claro quando ele mostra a obediência do Senhor. Lucas 2,51, vou ler aqui para os irmãos, 2,51. A questão da obediência. Senhor Jesus, e descendo com ele, né? E descendo com eles para Nazaré, era-lhe submisso a sua mãe, porque agradava todas estas coisas. Senhor Jesus, que guardava todas essas coisas no coração. Todas essas coisas eram mandamentos, né? Palavras, mostrando o que foi o objetivo dele de vir à terra. Sim. Primeiro ele obedeceu a questão do batismo, né? Ele não precisava ser batizado, mas ele diz: é necessário que se cumpra toda a justiça, as palavras que o próprio Deus, né, tinha falado. Então desde ali foi questão de obediência. Ele foi batizado por questão de obediência, para que as pessoas pudessem ver que ele foi obediente. Questão de ir para a cruz também, questão de obediência. Uma pessoa desobediente jamais vai querer morrer por ninguém, né? Então o Senhor foi obediente, assim, e obediente até a morte. Ele assim, morte de cruz. Verdade. E aí ele mostra depois em Filipenses, né, assim, pelo qual ele não se exaltou, né? Ele sendo o próprio Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, se humilhou e foi à morte. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso mostra realmente o que o Senhor representa para cada um de nós. Então tudo que ele tem nos mandado hoje é fazer o que ele fez, diferente de ir para a morte, porque da morte ele já nos tirou. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ninguém aqui precisa mais morrer. O Senhor já nos deu vida para que todos tenham vida e vida em abundância. Amém. O que ele quer agora é que a gente faça tudo que ele quer que a gente faça, tudo na vida, desfrutando da vida, mas não a nossa própria vida, mas a vida de Deus que está em nós. A vida de Deus que está em nós que vai nos fazer a praticar a obediência e a simplicidade. Se nós for fazer de nós mesmos, não vai funcionar. E muitas vezes nada funciona por causa disso, que a gente usa o eu, né? Senhor Jesus, a questão hoje de pregação do evangelho deve ministrar a palavra. Se você for usar a sua capacidade, não vai funcionar. Mas se usar a capacidade do Espírito, funciona. Amém. As palavras se encaixam. As palavras vão se encaixar porque o próprio Senhor vai lhe dar a direção de você estar ali falando. Amém. É por isso que o Senhor diz: não precisa ninguém ir para cima para buscar do alto a Cristo, nem descer para levantar Cristo dentro dos mortos. Por quê? A palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí nos mostrou: sem palavra o povo se corrompe. Por que o povo então tudo se corrompendo aí fora? Homem com homem, mulher com mulher, cachaçada, um bocado de briga para cá, briga para lá, e ninguém tão satisfeito com nada porque não tem a palavra.
Se tivesse a palavra, certamente as coisas mudariam. Mas eles não têm e também não querem. Mas graças a Deus que nós temos e queremos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso nós estamos aqui por causa da palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então que o Senhor continue guardando o coração de cada um de nós. Amém. Mudando a nossa história, né? Não querendo permanecer da mesma maneira. Se hoje está bom, eu preciso estar melhor. E depois melhor. E depois melhor. Nunca estacionar aonde está. Senhor Jesus. Por isso que o Senhor perguntou a Maria quando ela estava lá no túmulo: o que procura? O que é que você procura? Ele não está mais aqui. Você está aqui fazendo o quê? Senhor Jesus. O que você está procurando? Muitas vezes a gente está procurando alguma coisa. O Senhor realmente está no nosso espírito. O que nós precisamos nós já temos. Nós já temos o Senhor. O que nós precisamos agora é usar o Senhor. Amém. Usar o Cristo interior que está em nós, né? Que é o Espírito. Amém. E dessa maneira a casa de Deus vai ser edificada. E a casa de Deus somos nós. Amém. Nós precisamos ser edificados por meio da palavra. Amém. Dessa maneira Deus descansa, você descansa. Aleluia. Dessa maneira Deus tem paz, você tem paz. Amém. Mas se a nossa casa nós tiver uma bagunça, nem você descansa, você vai estar uma vida tribulada, e nem tampouco o próprio Deus vai ter descanso, porque ele não vai entrar numa casa bagunçada. Ele precisa encontrar uma casa harmoniosa. Amém. E essa casa somos nós, né? Adão lá no passado pecou, caiu, trouxe escândalo, né? Mas Deus teve misericórdia, nós veio em busca do homem que se afastou de Deus, para que ele edificasse a sua igreja. E assim, uma igreja edificada, o inimigo não tem poder. As portas do lado não prevalecem contra a igreja edificada. E Deus não vai edificar a igreja de outra maneira, senão por meio da palavra, falando a cada um de nós. Amém? Jesus é o Senhor. E amanhã nós temos mais. Amém. Amém.